O milênio é um dos temas mais profundos, solenes e ao mesmo tempo mais mal compreendidos de toda a profecia bíblica. Ellen White afirma repetidas vezes que, ao compreender esse assunto, o cristão passa a entender melhor o caráter de Deus, a justiça divina e o fim definitivo do pecado. Antes de continuarmos, deixa eu te oferecer uma bênção. Para você que tem o desejo de se tornar um grande pregador da palavra, que quer aprender a criar sermões poderosos, vencer a timidez e apresentar seus sermões de forma eloquente e poderosa, eu preparei para você o e-book 5 Pilares de um Sermão Poderoso. Um e-book completo para te ensinar a pregar de forma simples, prática, rápida e bem objetiva. Comprando o e-book, vou te dar de presente o e-book em áudio para você ouvir enquanto trabalha. O valor é irrisório, apenas R$ 19,90, e você pode parcelar no cartão de crédito ou pagar via Pix. Aprenda a pregar de uma vez por todas. Adquirindo esse e-book, você estará contribuindo com o crescimento deste canal na pregação do Evangelho. Para comprar o seu, clique no link que está logo abaixo na descrição do vídeo e no primeiro comentário. A Bíblia apresenta o milênio principalmente em Apocalipse 20, e os escritos do Espírito de Profecia detalham com clareza os eventos que ocorrerão antes, durante e depois desse período de 1000 anos que separa a primeira da segunda ressurreição. Este vídeo foi preparado para te conduzir a uma compreensão clara, bíblica e inspiradora sobre como será o milênio, sua importância e como isso impacta a sua vida espiritual hoje. Enquanto você acompanha este conteúdo, se em algum momento o Espírito Santo tocar seu coração, escreva nos comentários: Senhor, quero estar entre os salvos no milênio. Para começar a entender o milênio, precisamos compreender o que acontece imediatamente antes dele. A Bíblia é explícita ao declarar que Jesus voltará visivelmente, audivelmente e com poder e grande glória. Paulo diz em 1 Tessalonicenses 4,16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Ellen White confirma que esse momento será tão glorioso que nenhuma pessoa na terra poderá ignorá-lo. Em Grande Conflito, ela escreve que todas as nações da terra verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, e nenhum som se comparará à trombeta que desperta os mortos justos. Portanto, a primeira ressurreição acontece na volta de Jesus, e é nesse momento que começa a transição para o milênio. Com a volta de Cristo, dois grupos estarão claramente separados: os salvos e os ímpios vivos. Os salvos serão transformados num abrir e fechar de olhos. 1 Coríntios 15:52. Enquanto os ímpios vivos serão destruídos pelo esplendor da sua vinda, conforme 2 Tessalonicenses 2:8. Desse modo, quando o milênio começa, não haverá um único ímpio vivo na Terra. Ellen White descreve a Terra durante o milênio como um planeta completamente desolado, arrasado, coberto pelos vestígios do juízo divino. Ela cita Jeremias 4:23-27 para mostrar que este é um quadro literal. Observei a terra, e eis que era sem forma e vazia, e os céus, e não tinham luz. Nesse cenário, Satanás ficará preso, não com correntes literais, mas com uma prisão de circunstâncias. Ele não terá ninguém para tentar, ninguém para enganar, ninguém para influenciar. Seu abismo é a terra desolada. Assim começa o milênio. Mas enquanto Satanás está preso na terra, o que acontece com os salvos? Este é o ponto mais glorioso e muitas vezes ignorado do milênio. João, em Apocalipse 24, diz que viu tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. Paulo também afirma em 1 Coríntios 6:2 que os santos hão de julgar o mundo, e no verso 3, que julgarão até os anjos.
É fascinante perceber que durante o milênio, Deus abrirá absolutamente todos os registros celestiais para que os salvos entendam por que alguns foram salvos e outros perdidos. Não haverá dúvidas, questionamentos ou suspeitas em relação ao caráter de Deus. Ellen White afirma que o juízo investigativo, que acontece antes da volta de Jesus, é para determinar quem será salvo. Já o juízo durante o milênio é para que os salvos confiram a justiça de Deus em relação aos ímpios e aos anjos caídos. Esse processo não existe para Deus, porque Ele já sabe de tudo, mas existe para que o universo inteiro reconheça que o Senhor é justo e verdadeiro em todos os seus caminhos. Imagine esse momento. Você, sentado ao lado de anjos, revisando registros celestiais, entendendo a vida completa de pessoas que você conheceu na Terra. Quem sabe alguém que você achava que seria salvo não está ali. Quem sabe alguém que você nunca imaginou que se converteria está do seu lado. Esse processo será tão profundo que muitos cristãos hoje sequer imaginam sua importância. Ellen White descreve que uma das maiores alegrias dos salvos no milênio será compreender como Deus fez tudo o que era possível para salvar cada ser humano. Ele não desistiu de ninguém. Ele buscou, chamou, tocou, insistiu, revelou, advertiu, amou até o último momento. Durante o milênio, você não verá condenação apressada, mas misericórdia rejeitada. Enquanto isso, aqui na Terra, o planeta permanecerá desolado. Nada se constrói, nada germina, nada cresce. É o resultado do caos final descrito em Apocalipse. As cidades estão em ruínas, as montanhas foram abaladas, as ilhas desapareceram, e toda a criação aguarda a última etapa da justiça divina. Satanás, forçado a caminhar por esta terra completamente arruinada, terá 1000 anos para refletir nos resultados do seu próprio governo. Ellen White diz que esta será uma humilhação indescritível para ele, porque o inimigo que sempre se apresentou como libertador verá que sua liderança só produziu destruição, dor, morte e ruína. Ele desejou ser semelhante ao Altíssimo, mas agora entra em um milênio de isolamento total. Este é o cenário do milênio, um período onde o universo inteiro contempla as últimas páginas do grande conflito entre Cristo e Satanás. E enquanto os salvos analisam os registros celestiais, eles também recebem a confirmação definitiva de que estão eternamente seguros em Cristo. A promessa se cumpre. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Apocalipse 3:21. Durante o milênio, essa promessa se realiza de forma literal e prática, pois os salvos participam do juízo que recai sobre os perdidos. Não é um juízo para decidir quem será salvo ou perdido, e isso já foi determinado antes da volta de Cristo, mas é um juízo que confirma a justiça de Deus diante do universo. Se essa mensagem já está falando com você, escreva agora nos comentários: Senhor, eu quero estar entre os salvos no milênio. O milênio, segundo as Escrituras, e amplamente detalhado por Ellen White, não é apenas um intervalo de tempo profético. É um período de profunda revelação, ajuste de contas e manifestação final da justiça divina. No bloco anterior, nós compreendemos o início do milênio, a volta de Cristo, a ressurreição dos justos, o arrebatamento, o encontro glorioso nos ares e o destino imediato dos salvos sendo levados para o céu. Agora, neste bloco, avançaremos para um entendimento muito mais profundo sobre o que realmente acontecerá durante esses 1000 anos, tanto no céu quanto na terra, porque enquanto os salvos experimentam alegria, o mundo estará em completa desolação. Apocalipse 20 continua sendo a base mais clara desse tema. E somado a isso, Ellen White, em O Grande Conflito, capítulos 41 e 42, revela detalhes essenciais que precisamos compreender. A Bíblia declara: "E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar."
Apocalipse 24. Essa afirmação poderosa revela uma das mais impressionantes verdades do milênio. Os remidos participarão de um juízo investigativo complementar, não para decidir quem será salvo, mas para entender por que muitos se perderam. Ellen White enfatiza que esse juízo é necessário para que o caráter de Deus seja plenamente compreendido por todo o universo. Em O Grande Conflito, página 660, ela diz que durante os 1000 anos os santos examinarão os registros e verão a justiça de Deus em cada caso. Isso indica que ninguém será salvo ou condenado sem que a verdade seja completamente exposta e compreendida. Imagine esse momento. Os salvos, agora imortais, com mente santificada, podendo ver os registros da vida de cada pessoa, inclusive amigos, parentes e líderes, compreendendo com clareza por que determinadas pessoas rejeitaram a salvação. Isso não é vingança, mas revelação. Tudo se torna claro. A justiça divina não deixa dúvidas. Nesse ponto, a interação com o público é essencial. Diga nos comentários: Deus é justo em todos os seus caminhos. Essa afirmação consolida a compreensão de que a transparência divina é absoluta. Enquanto os salvos examinam os livros no céu, a terra estará em condições totalmente opostas. Jeremias descreve esse período com impressionante precisão. Ele diz: observei a terra, e eis que estava sem forma e vazia, e os céus, e não tinham luz. Jeremias 4:23. Muitos pensam que esse texto se refere apenas à criação. Porém, Ellen White deixa claro que essa descrição aponta também para o estado da Terra durante o milênio. Em O Grande Conflito, páginas 659, 660, ela explica que a Terra estará desolada, sem habitantes, completamente arruinada pelas pragas e pela destruição final que precede a volta de Cristo. A palavra profética se cumpre com exatidão. A terra ficará vazia, sem vida humana, exceto por Satanás e seus anjos. E aqui surge um detalhe profundamente simbólico. Satanás estará preso por 1000 anos. Apocalipse 20, 1-3. Essa prisão não é uma corrente literal, mas uma limitação imposta pelas circunstâncias. Sem seres humanos para tentar, sem nações para enganar, sem guerras para fomentar, ele está limitado a um planeta devastado, condenado a contemplar as consequências de sua rebelião. Ellen White chama isso de prisão de circunstâncias. Para um ser que vive para enganar, não poder enganar é uma tortura indescritível. Ele passa 1000 anos em isolamento forçado, cercado por ruínas, silêncio e escuridão. Em O Grande Conflito, página 659, ela afirma que esse período será um tempo para Satanás refletir sobre toda a destruição que causou. Enquanto isso, no céu, os salvos não estarão ociosos. Eles estão envolvidos com o juízo mencionado por Paulo. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? 1 Coríntios 6:3. O apóstolo revela que os remidos participarão desse processo avaliando os atos dos anjos caídos. Isso não significa que os seres humanos terão poder de condenar os anjos, mas que Deus mostrará a cada salvo como ocorreu a rebelião, como cada demônio atuou e por que eles receberão a destruição final. Este é um momento único na história do universo. A transparência do governo divino é absoluta. O Senhor abre os livros, mostra cada detalhe, cada decisão, cada oportunidade rejeitada. Nada fica oculto. Nesse ponto do vídeo, convide o espectador a interagir. Peça para escrever nos comentários: Senhor, quero estar entre os salvos naquele grande dia. Agora avançamos para uma compreensão mais profunda da realidade celestial durante o milênio. Os salvos não estarão apenas examinando registros, estarão também experimentando pela primeira vez o ambiente celestial. Jesus havia prometido em João 14:2: Vou preparar-vos lugar. Durante o milênio, os remidos verão, conhecerão e habitarão essas moradas, embora ainda não tenham recebido a terra renovada como herança final.
Ellen White descreve cenas gloriosas na Cidade Santa, onde os salvos viverão em perfeita harmonia com Cristo, anjos e uns com os outros. E ela destaca que nesse período os remidos ainda terão lembrança do grande conflito, mas sem sofrimento, pois Deus enxugará toda lágrima. A visão de João em Apocalipse 20 afirma que os remidos reinarão com Cristo por 1000 anos. Esse reinado é simbólico no sentido de autoridade moral, espiritual e judicial. É o cumprimento final da promessa feita aos fiéis em todos os tempos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. 2 Timóteo 2:12. Isso não significa que os salvos governarão na terra, pois ela estará desolada, mas que participarão ativamente dos planos divinos. Nesse momento do roteiro, é importante lembrar que o milênio não é o fim da história. Ele é apenas a fase intermediária entre este mundo e o mundo recriado. Depois dos 1000 anos, ocorrerá a ressurreição dos ímpios, o juízo final e a destruição completa do pecado. Mas isso será o tema do próximo bloco. Ainda neste bloco, precisamos destacar algo essencial nos escritos de Ellen White. O milênio é a etapa na qual Deus responde, diante do universo inteiro, todas as acusações de Satanás. Desde o início da rebelião, o inimigo questionou o caráter divino, alegando que Deus seria injusto, arbitrário ou controlador. No milênio, cada ser criado verá com clareza absoluta que Deus agiu sempre com amor, paciência e justiça. Não haverá dúvida, não haverá questionamento, não haverá ressentimento. O caráter divino será vindicado diante de todos. Essa é uma das razões pelas quais o milênio é essencial no plano da redenção. Agora, convide o público a comentar. O caráter de Deus é perfeito e justo. Durante esse período no céu, os salvos também terão a oportunidade de conversar com anjos, compreender detalhes da história da humanidade, perguntar diretamente a Cristo sobre decisões divinas, compreender mistérios que hoje parecem nebulosos. Cada dúvida será respondida, cada lágrima será enxugada, cada questão do coração será resolvida. Se você está firme até aqui, escreva nos comentários: eu quero estar no céu no grande dia. Ao final do bloco 2, entendemos que durante os 1000 anos, os salvos permanecem no céu, participando do juízo, contemplando a justiça divina e sendo testemunhas do caráter perfeito de Deus. Porém, para entendermos profundamente como será o milênio, precisamos agora avançar para o momento mais dramático e mais decisivo desse período, o encerramento do milênio e o que acontece logo em seguida, um dos capítulos mais solenes do grande conflito. Apocalipse 20 nos conduz passo a passo até esse momento, revelando cenas que desafiam a compreensão humana, mas que revelam a última e definitiva verdade do plano da redenção. Depois de 1000 anos, chega o momento em que Cristo, junto com os salvos, se prepara para retornar à terra, não mais para levar seus filhos para o céu, mas para executar o juízo final. João descreve: "E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma noiva para o seu noivo." Apocalipse 21:2. Este é o retorno triunfal da cidade de Deus, uma cena indescritível. Ellen White, em O Grande Conflito, capítulo 42, descreve esse momento com detalhes impressionantes. A cidade santa, descendo lentamente, envolta em glória, luminosa como cristal, sustentada por uma luz que não se apaga, cercada por anjos e acompanhada pelos remidos. Enquanto a cidade se aproxima da terra, ocorre outro evento profético e inevitável: a ressurreição dos ímpios. A Bíblia declara: "Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram." Apocalipse 25. Essa não é uma ressurreição de glória, mas uma ressurreição de condenação. Jesus havia profetizado isso, dizendo: "Os que fizeram o mal ressuscitarão para a condenação." João 5:29.
Essa ressurreição inclui todos os ímpios de todas as épocas, reis, generais, pessoas comuns, todos aqueles que rejeitaram a salvação em Cristo. Todos se levantam agora diante da grandiosidade da cidade santa que desce do céu. Ellen White explica que quando os ímpios ressuscitarem, Satanás ficará imediatamente livre de sua prisão de circunstâncias. Ele volta a ter alguém para enganar. Em O Grande Conflito, página 663, ela descreve que Satanás se reanima ao ver a grande multidão dos perdidos ressuscitados. Sua estratégia é instantânea. Ele tenta organizar os ímpios para o seu último grande ataque contra Deus. Ele se apresenta como comandante supremo, convencendo os ressuscitados de que podem tomar a cidade santa pela força. É a última rebelião. Nesse ponto, o vídeo deve criar um clima de reflexão profunda. Convide o público a comentar: Senhor, guarda-me para que eu nunca faça parte dessa multidão perdida. Essa interação reforça a consciência espiritual de quem está assistindo. A descrição que Ellen White faz desse momento é extremamente nítida. Ela afirma que Satanás ordena que os ímpios preparem armas, estratégias e organização militar. Ele inspira confiança, mas é tudo ilusão. Ele sabe que está derrotado, mas continua a enganar até o último instante. Nesse cenário terrível, a Terra se torna mais uma vez palco do conflito final entre o bem e o mal. Os ímpios começam a marchar contra a Cidade Santa. João descreve esse momento de maneira resumida, mas poderosa. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Apocalipse 29. Quando esse cerco acontece, ocorre algo que Ellen White relata com detalhes que a Bíblia não expande, mas que está em harmonia com o caráter de Deus, a revelação final. Antes que o fogo desça do céu, Deus mostra aos ímpios um panorama completo do plano da salvação. Cada pessoa vê claramente sua própria história. Cada decisão rejeitada, cada apelo do Espírito Santo ignorado, cada oportunidade desperdiçada, cada momento em que Deus tentou salvar, mas a pessoa resistiu. Ellen White diz que os ímpios verão a cruz, verão Cristo, verão os anjos, verão o céu que rejeitaram. Ela escreve que essa é a grande tela panorâmica do juízo final. Essa revelação não é para humilhar, é para que a verdade seja tão evidente que mesmo Satanás reconheça que Deus sempre foi justo. Em O Grande Conflito, página 670, Ellen White descreve que Satanás se curva e reconhece que Deus é justo. Imagine isso. Aquele que sempre acusou a Deus, agora reconhece a verdade diante de todo o universo. Nesse momento, os ímpios também reconhecem que Deus é justo. A Bíblia diz: todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Romanos 14:11. Este é o momento universal em que o caráter de Deus é vindicado por toda a criação. Os salvos já compreenderam isso no céu durante o milênio. Agora, os perdidos também reconhecem, mas já é tarde demais para eles. Peça ao público para comentar: Deus é justo e verdadeiro. Agora chegamos ao auge desse bloco, o fim da rebelião. Depois que Deus revela toda a verdade, depois que os ímpios reconhecem a justiça divina, depois que o universo inteiro vê que não existe qualquer motivo para contestar o governo de Deus, então vem o juízo final. A Bíblia afirma: desceu fogo do céu e os devorou. Apocalipse 29. Este é o momento da destruição definitiva do pecado, dos ímpios e de Satanás. Não é um tormento eterno, é uma destruição eterna. Ellen White afirma que o fogo purifica a terra e elimina completamente a raiz e o ramo do pecado. Satanás, seus anjos e todos os que rejeitaram a salvação são consumidos para sempre. Esse fogo é ao mesmo tempo destruidor e purificador. Após consumir os ímpios, ele dá início à recriação da terra. Pedro declara: nós, porém, segundo a sua promessa,
Aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. 2 Pedro 3:13. O processo de renovação começa imediatamente após o juízo final. Nesse ponto, convide o espectador a comentar: eu quero morar na nova terra. Ao final do juízo final, o palco está pronto para o maior presente que Deus dará aos salvos, a terra renovada. Ellen White descreve esse momento de forma tão bela que parece que quase podemos ver com os próprios olhos. Colinas de ouro, rios de água viva, árvores gigantes, flores perfeitas, animais em harmonia absoluta e o melhor de tudo, a presença eterna de Jesus Cristo. Os remidos viverão em uma realidade totalmente nova, sem lágrimas, sem dor, sem doenças, sem separações, sem tristeza, sem medo e sem pecado. Ao encerrarmos o bloco anterior, vimos a cena mais solene e ao mesmo tempo mais libertadora da história do universo. O juízo final, a destruição de Satanás e o fim definitivo do pecado. Agora, neste bloco final, avançamos para o momento mais esperado de todos os tempos, a recriação da Terra e o início da eternidade para os remidos. Este é o ponto culminante do plano da redenção, aquele que motivou os profetas, fortaleceu os mártires, inspirou os pioneiros e sustentou gerações de crentes. Viver eternamente com Cristo em uma terra perfeita, sem dor, sem choro, sem noite, sem morte e sem pecado. João descreve essa cena majestosa em Apocalipse 21:1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. A promessa de Deus finalmente se cumpre diante dos olhos dos remidos. Não se trata apenas de restaurar o Éden, é um Éden ampliado, glorificado, eterno, onde o pecado jamais poderá entrar novamente. Ellen White descreve este momento em O Grande Conflito, páginas 674, 678, com detalhes que fazem o coração arder de esperança. Ela diz que a terra, purificada pelo fogo, torna-se novamente o lar dos salvos. Cristo recria tudo com sua própria palavra. Montanhas se levantam em equilíbrio perfeito, vales se formam em harmonia, rios cristalinos percorrem a nova paisagem. Árvores gigantes, flores que irradiam luz, prados extensos e cores desconhecidas pela humanidade atual enchem o ambiente de beleza indescritível. O planeta inteiro torna-se um canto vivo de louvor ao Criador. Não existe mais poluição, destruição, doenças, decadência ou morte. Tudo é vida em plenitude. Neste ponto do vídeo, convide o público a comentar: eu quero viver nessa nova terra. Isso gera conexão emocional e espiritual com a mensagem. Agora, imagine o primeiro encontro dos remidos com o novo lar. Ellen White descreve que Cristo entrega a cada salvo uma coroa resplandecente e uma harpa de ouro. Então, ele proclama: vosso é o reino preparado desde a fundação do mundo. Os salvos, emocionados, lançam suas coroas aos pés de Jesus, reconhecendo que só por sua graça estão ali. A seguir, Cristo conduz o seu povo para dentro da Nova Jerusalém, a cidade que desceu do céu. Lá dentro, encontram ruas de ouro puro, mansões preparadas, árvores frondosas e o rio da vida que flui diretamente do trono de Deus. É impossível imaginar plenamente essa cena, mas Deus quis que tivéssemos vislumbres para manter viva a esperança. Apocalipse 22:1-2 descreve o rio da vida e a árvore da vida, com frutos que se renovam a cada mês. Ellen White afirma que os remidos comerão do fruto da árvore da vida, exatamente como era no Éden antes do pecado. Isso significa que a imortalidade é restaurada não apenas espiritualmente, mas também fisicamente. Não haverá mais desgaste, velhice, fraqueza ou limitações humanas. Os corpos serão perfeitos, a mente será clara e brilhante e a saúde será completa e eterna. Em História da Redenção ela diz:
Todos terão perfeita saúde, em corpo, mente e alma refletirão a imagem de seu Redentor. Convide neste momento a pessoa a comentar: eu quero comer da árvore da vida. Mas a nova terra não será apenas um lugar de contemplação, será um lugar de atividades, relacionamentos e crescimento eterno. Os remidos construirão casas, plantarão e comerão de seus próprios frutos, conforme Isaías 65:21. As famílias viverão juntas, livres de discussões, mágoas, brigas ou separações. Não haverá ciúmes, orgulho, ressentimento ou conflitos. O amor perfeito reinará em todas as relações. Imagine encontrar personagens bíblicos, conversar com Moisés sobre o Êxodo, ouvir Daniel relatar a fé na cova dos leões, perguntar a Esther como manteve a coragem diante do decreto de morte, ouvir João descrever suas visões proféticas com detalhes que não puderam ser escritos. Imagine reencontrar familiares salvos, pais, mães, filhos, avós, amigos, todos transformados, eternos, perfeitos. Ellen White afirma que os salvos viajarão pelo universo, visitando mundos não caídos. Cada viagem será uma descoberta, cada planeta uma revelação, cada encontro uma celebração da graça divina. Os remidos aprenderão eternamente, porque o conhecimento de Deus é infinito. Não haverá tédio, monotonia ou estagnação. A alegria se renovará a cada manhã eterna. Convide os espectadores a comentar: eu quero viver essa eternidade com Jesus. Agora chegamos ao ponto central do bloco final. O coração da eternidade é Jesus. A nova terra não seria o paraíso sem ele. O maior privilégio dos salvos será viver face a face com Cristo. Apocalipse 22:4 declara: e verão o seu rosto. Esta é a maior promessa de todas, aquela que resume o anseio de todos os remidos. Ver o rosto de Jesus, tocar suas mãos, ouvir sua voz, caminhar com ele pelos campos eternos, isso será a maior alegria da eternidade. Ellen White afirma que os salvos estarão para sempre com o Senhor e nada mais desejariam além disso. E no centro da Nova Jerusalém estará o trono de Deus e do Cordeiro. Dali emanará luz, vida e amor para todo o universo. Deus habitará com os homens, como está escrito, e Deus habitará com eles. Eles serão o seu povo e ele será o seu Deus. Apocalipse 21:3. Esse é o maior milagre do plano da redenção. O Criador vivendo com as criaturas, não como um soberano distante, mas como um pai amoroso que percorre a eternidade ao lado de seus filhos. Aqui, convide o público a comentar algo simples e espiritual. Eu quero ver o rosto de Jesus. Um detalhe muito importante: a eternidade será uma vida real. Os salvos terão compromissos, missões, responsabilidades. Eles crescerão em conhecimento, em amor, em sabedoria. O céu não é uma ociosidade eterna, mas um desenvolvimento eterno. Ellen White diz que os salvos estudarão as maravilhas da criação, compreenderão segredos do universo, aprenderão diretamente de Cristo as profundezas do amor divino. Cada dia será melhor que o anterior. Cada descoberta revelará mais sobre o caráter de Deus. Então chegamos ao encerramento deste bloco e do roteiro inteiro. Depois de tudo que vimos, o retorno de Cristo, o milênio no céu, o juízo final, a destruição do pecado, a recriação da terra e o início da eternidade, resta apenas uma pergunta: estaremos lá? Este é o momento de apelo espiritual do vídeo. Peça ao público, com voz suave e firme ao mesmo tempo. Escreva nos comentários: eu quero estar lá, Senhor. Agora, finalize com o chamado à ação como parte natural do roteiro. Se esta mensagem tocou seu coração, deixe o seu like, escreva seu comentário, coloque seu nome e a cidade de onde você está assistindo, porque eu quero orar por você. Compartilhe este vídeo nos grupos de WhatsApp da sua igreja e se inscreva no canal para não perder mais nenhum conteúdo espiritual como este. Que Deus abençoe você e que nos encontremos um dia na nova terra, diante de Jesus Cristo, nosso Salvador eterno.